Estamos de volta com o Vibe da Tarde e agora são exatamente 14 horas e 6 minutos. Eu vou passar um recadinho para vocês porque hoje é dia 14 de agosto e amanhã é dia 15, o dia de Nossa Senhora do Pilar. Então eu vou passar aqui a programação religiosa para vocês de hoje, do dia 14. Às 20 horas tem a missa e em seguida a apresentação do manto e logo depois a procissão luminosa. E amanhã é o dia de Nossa Senhora do Pilar, a padroeira da nossa cidade, né? E agora estamos por aqui com o nosso amigo Cássio Lombardo. Seja bem-vindo, Cássio Lombardo. É uma honra ter você aqui conosco nesta tarde. Fique à vontade para se apresentar aos nossos ouvintes. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu sou curitibano, mas já me considero mais morretense do que curitibano, porque moro há 36 anos em Morretes, mas sempre brinco que o meu coração é um pouco antoninense também, porque eu frequento bastante aqui, Antonina, eu gosto bastante daqui, né? Então, eu tinha 14 anos quando eu vim morar em Morretes, né, por conta do trabalho do meu pai. Meu pai veio trabalhar na antiga indústria de papel e eu acabei ficando até hoje, né? Fui estudar no Colégio Rocha Pombo, terminei o ensino fundamental lá, fiz o meu ensino médio lá, né, em que optei por fazer o curso de formação de docentes, o antigo magistério, e me formei e me sinto assim muito privilegiado que hoje eu faço parte da equipe de uma escola onde eu estudei e hoje eu faço parte da equipe diretiva de lá, né? E após isso daí fui fazer, primeiro fui fazer faculdade de História e as coisas aconteceram muito rápido, porque eu terminei o magistério em dezembro, em fevereiro eu já estava matriculado na faculdade e eu já estava trabalhando na PAI, então eu não tive muito tempo ali nem para descansar um pouquinho depois do ensino médio e de lá para cá nunca parei, então aí se vão 30 anos trabalhando na educação. Então não foi você que escolheu a profissão, você foi escolhido, né? Eu acho que sim. Eu acho que você foi escolhido. E como você falou que você é morretense e antoninense, eu acredito que antoninense sim, porque não tem uma pessoa aqui que acho que não conheça você, né? Olha, eu frequento Antonina há uns bons anos aí e tenho grandes amigos aqui. Você é muito popular aqui em Antonina e muito querido pelas pessoas daqui, né? Porque o que eu vejo lá no Facebook, eu postei com você lá, o que teve de curtida. Eu falei, olha como ele é popular em Antonina, tanto dos morretenses como dos antoninenses. Olha, eu tendo que aprender como é que fala morretenses. Ah, mas é uma honra ter você aqui, meu amigo, né? Posso dizer assim, porque nós somos amigos há mais de 10 anos, eu acho, né? Mais de 10 anos, né? Da época que tinha o mercado municipal, que tinha o pagode lá dos, como é que era? Os Amigos da Carioca. Amigos da Carioca. Toda sexta-feira, né? Nós marcávamos o quê? Ponto lá, né? Era muito bom, né, Cássio? Foi uma época muito boa, assim, porque eram as mesmas pessoas que se encontravam aos finais de semana ali às sextas-feiras e ali eu fiz grandes amigos também e acabou virando, parecia uma festa de família em alguns momentos, porque todo mundo conhecia todo mundo e era realmente um espaço muito agradável. E eu vou contar um segredinho para vocês que estão aí ouvindo a Estação FM e pro Cássio também, que ele também não sabe, né? Eu dava aula no estado na época e eu fui a Paranaguá num curso, eu não lembro se era um curso, o que era, que você foi dar uma palestra, eu não sei como é que fala. E aí eu olhei assim, aquela pessoa de uma energia boa dando aquele curso e eu assistindo assim, eu me encantei por ele, pelo Cássio, porque eu falei assim, que pessoa de energia boa, porque eu sou uma pessoa que eu sinto a energia das pessoas. E eu olhei assim e falei, eu preciso ser amiga dele, porque ele é maravilhoso. E foi aí que eu te encontrei no mercado. Isso. E cheguei lá e falei pra você que tinha tido, né, um curso com você e tinha me apaixonado por você como pessoa, não pelo teu trabalho ali, mas como você se posicionava diante das pessoas. Aquilo ali me deixou apaixonada por você. Eu sou muito... Foi um trabalho itinerante que nós fizemos na ocasião, a pedido do Núcleo de Educação. Então nós percorremos todos os municípios do litoral, desenvolvendo oficinas de educação especial para os professores que estavam trabalhando na rede regular. Isso, e eu assim posso dizer que eu sou muito honrada em ser a sua amiga hoje. Muito obrigado. Muito feliz em ter você no meu círculo de amigos, né? Porque isso é muito importante para mim, pessoas de energia boa, né?
E agora nós vamos dar início aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esse trabalho dele, né? O professor, quase 3 décadas, 3 décadas, né, dedicados à educação. Como começou essa sua paixão por ensinar? Como você disse, não começou, porque você já saiu do ensino médio e já começou a ensinar. Mas depois, com o tempo, como foi se tornando aquilo para você? Na verdade, assim, eu até omiti um detalhe aí. Quando eu fui fazer o ensino médio, existiam 2 opções em Morretes, que era técnico em contabilidade e magistério. E eu iniciei os 2 ao mesmo tempo, porque um era de manhã e um era à noite, então dava conta de fazer os 2. Mas quando eu entrei com a ideia de que se eu não gostasse do magistério, eu deixaria e faria contabilidade. E em 6 meses do primeiro ano eu descobri que definitivamente eu não sou uma pessoa de exatas, eu não me dou muito bem com números. E ali eu já decidi que o que eu queria era o magistério, né? E abandonei a contabilidade em 6 meses e me dediquei ao magistério. Eu venho de uma família que eu tenho 3 tias professoras que me incentivaram muito, assim, a minha família sempre me incentivou muito. E foi onde eu me encontrei e não me vejo fazendo outra coisa. Ai, que delícia, né? É tão bom a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Com certeza. Porque faz com motivação, faz com entusiasmo, faz com amor. Porque quando você vai trabalhar numa coisa que você não gosta, não é aquilo, não adianta, que não vai pra frente, né? Com certeza. Mas é uma honra ter você aqui, viu? Vou falar isso várias vezes. Aqui, vamos lá para a próxima. Na sua visão, por que a educação é tão essencial para transformar o futuro das nossas crianças? Mas também como sociedade. Por que é importante? Por que você acha? Eu penso assim, a gente, principalmente nós que trabalhamos em escola pública, a gente recebe uma diversidade de estudantes e é um público muito diverso. E quando a gente vai conhecendo assim, a gente vai constatando que algumas coisas, se essa criança ou esse adolescente, se ele não aprender com a gente na escola, talvez no âmbito familiar ele não vá aprender. Porque na escola pública cabem todos os alunos. Cabe o de origem social mais humilde até o mais privilegiado. Cabem todas as cores, cabem todas as religiões, todas as crenças, cabe a não crença, inclusive, para aqueles. Cabem todas as orientações sexuais. E a gente tem que conviver com tudo isso, sempre pregando, né, o respeito ao próximo. E muitas vezes, dependendo de onde esse estudante vem, ele não tem essa concepção na família dele. E na escola ele vai aprendendo a conviver com essa diversidade e entender que o mundo é composto de uma diversidade, que a gente precisa conviver com tudo isso, né? Sem contar, né, a questão acadêmica, que assim é fundamental, né? No decorrer desses 30 anos, assim, eu escuto anualmente montes de vezes, assim, quando eu reencontro estudantes que não concluíram o ensino, todos eles relatam ter se arrependido por isso, né? E eu tenho muito essa fala hoje, como eu sou pedagogo dos 3º anos do ensino médio de manhã, eu tenho muito essa fala com eles. Eu digo assim, vocês nunca vão conhecer ninguém que se arrependeu de ter estudado, mas vocês vão encontrar montes de pessoas que se arrependeram de não ter estudado. E a importância da escola, né, segurar, né, esses alunos, manter eles ali. Eu acho que até, eu não sei nem colocar a palavra certa, mas assim, estimular. Eu acho que é estimular esses alunos, né? Tem que estimular. Eu sempre digo para eles assim, eu tenho algumas atitudes um pouco diferenciadas do que as pessoas consideram assim ser um educador. E eu sempre digo para os alunos assim, vocês nunca vão escutar da minha boca eu dizer assim, vocês têm que vir para a escola porque é bom, porque é prazeroso. A gente sabe que em alguns momentos não é prazeroso, né? E eu até uso um exemplo com eles, como o Morretes é muito calor, eu digo, quem não gostaria de estar em casa, quem não gostaria de estar no rio, estar descansando, estar numa praia, ao invés de estar 4 horas aqui sentado. Então, se eu chegar para um estudante e disser assim, venha porque é bom ficar aqui 4 horas sentados, não é. Mas é algo que é necessário na vida, porque na vida a gente não faz só aquilo que a gente gosta, né? É importante, então, né? Mostrar esse desafio de mostrar para o estudante que por mais difícil e por mais cansativo que aquilo seja, é algo que vai fazer diferença no futuro dele, que eu acho que é bastante importante pra gente. Porque chega uma hora que não tem mais o que estimular, não. É só dizer que é necessário. Sim. Né? Porque não tem mais o que colocar para estimular eles. Sim. Não tem mais nada.
É isso, muito bom, muito legal. Vamos dar uma seguradinha para você tomar uma aguinha daqui a pouco. Ó, segura essa vibe boa, porque vem música boa por aí. E agora vem, eu tô um pouco perdida aqui, porque eu tô longe do computador, eu não sei qual é a música, mas vamos ouvir, acho que é Gal Costa. Força Estranha. E o Vibe da Tarde está aqui com o professor Cássio Lombardo e nós vamos agora para mais um bate-papo aqui com ele. Ele já tomou uma aguinha, a gente já conversou aqui um pouquinho, né? E vamos falar agora um pouquinho sobre inclusão, Cássio. Você trabalhou muitos anos na PAI, né? Quais foram os maiores aprendizados dessa experiência e o que ainda precisamos melhorar quando falamos de inclusão? Eu trabalhei 18 anos em escola especial da PAI, né? E depois ainda continuei trabalhando com educação especial, mas daí como professor de sala de recurso. Mas assim, esses primeiros 18 anos aí do meu trabalho, que foram dentro realmente de uma escola especial, assim, eu era muito jovem, eu comecei com 19 anos, né? Me fez assim... E vendo experiências assim, conhecendo histórias assim, que me fizeram mudar muito minha concepção sobre muitas coisas assim, né? E eu penso que, eu sempre falo de uma maneira muito clara isso, e as mães que têm filhos especiais sabem disso. É um choque muito grande o nascimento de uma criança com algum tipo de deficiência, porque nenhuma mãe idealiza esperar 9 meses para que essa criança nasça com alguma coisa, e isso não é uma questão de rejeição. Às vezes é até um receio dessa mãe em saber o que essa criança vai passar no decorrer da sua vida. Exato. Porque às vezes a sociedade não é todo mundo que trata com respeito as pessoas aí que têm alguma limitação, né? Mas ao mesmo tempo também assim, eu vivi histórias ali fascinantes assim, né? De ouvir opiniões médicas que diziam assim: essa criança nunca vai andar, essa criança nunca vai falar. E uma delas que eu sempre conto lá no colégio como exemplo, hoje ela é casada, tem 2 filhos que estudam conosco, estudaram conosco lá no Colégio Rocha Pombo, e quando eu a vejo assim, mãe de 2 crianças, e eu me lembro que ela teve um diagnóstico precoce, em que o médico falou que ela não queria andar e nem falar, e hoje ela anda, fala, tem um emprego, é casada, tem 2 filhos, né? Deus, que glória. A gente vê que é uma história de superação muito grande assim, e o acolhimento a essas famílias é algo muito importante, porque quando você recebe uma notícia que aquela criança tem algum laudo, é bastante difícil para a família aceitar aquilo no começo. E muitas vezes eles demoram a procurar a ajuda, e isso atrapalha muito, porque o diagnóstico precoce é a coisa mais importante que tem para que se faça a intervenção o quanto antes, né? E falando especificamente da inclusão, eu sou um defensor da inclusão, mas com algumas ressalvas, né? A gente está vendo aí recentemente toda a movimentação, as escolas especiais se movimentando por conta aí de uma nova legislação que está saindo, que pode ocasionar aí até o fechamento das APAES, né? E que seria algo muito grave, porque não são todas essas crianças que conseguem acompanhar o ensino regular, né? Então, a inclusão ela deve ser feita, mas antes da inclusão ser educacional, ela tem que ser muito mais social. Exato. Essa criança ela precisa ser bem recebida em todos os lugares, e o mais importante, ela tem que ter as suas necessidades realmente atendidas. Uma criança que é encaminhada para uma escola onde ela tem uma limitação física e essa escola não está adaptada em termos de estrutura, onde ela tem que tentar subir um degrau e ela não consegue, às vezes por questão de mobilidade, é uma inclusão um tanto disfarçada. Se essa criança vai para uma escola onde um professor não consegue dar conta dela, né? Eu faço também a defesa dos professores, que em salas de aula superlotadas você ter crianças, né, estudantes aí com necessidade especial, o professor às vezes não consegue dar aquela atenção adequada para aquela necessidade daquela pessoa. Já caminhamos muito em relação a isso, já foi muito mais precário, hoje o atendimento é melhor, mas a gente vê também que nós temos tido a cada ano uma quantidade maior de crianças com laudo, né? Os autistas que estão hoje em número muito mais elevado, e que assim eles são levados para dentro de um ambiente escolar, e muitas vezes você não tem a atenção de ver que aquela criança é hipersensível ao barulho,
então ela não consegue ficar num recreio no mesmo horário que os outros, porque é muita criança correndo, fazendo barulho, e eles são hipersensíveis a isso. Desde o sinal que toca na escola, que às vezes pode ser muito alto, né? Então, são muitos detalhes para se pensar em inclusão, para que essa pessoa realmente ela esteja inserida num ambiente em que ela tenha as suas necessidades atendidas e esteja confortável para aquilo. Entendi. Não é só a palavra inclusão. Não. Tem muita coisa por trás disso, Com né? certeza. Que tem que ser melhorada. Sim. Melhorada. Entendi. Perfeita a tua colocação. É muito bom ouvir, e para vocês que estão ouvindo, para as mães que estão ouvindo, que têm crianças com necessidades especiais, ouviram ali a importância de procurar o recurso, né? Logo no início. Sim. Não debater, não teimar com aquilo ali, porque tem que ter. Quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. E agora vamos falar um pouquinho da família. Família como parceria. Sabemos que a participação da família é fundamental na vida escolar, né? Como os pais e responsáveis podem, na prática, apoiar mais a educação dos filhos? A gente tem vivido, nos últimos anos, assim, as situações mais delicadas em relação à participação das famílias. E isso, assim, parece que depois do período pós-pandêmico aí, se acentuou mais ainda, sabe? Então, assim, claro que a gente entende que diversos acontecimentos levam a isso. Então, a emancipação da mulher, em grande parte, trabalhar fora, e não é mais aquela mãe que fica o dia inteiro dentro da casa, ocasionou com que algumas crianças assim tivessem que se adequar a esse novo modelo. E assim, eu acho fantástico que realmente as mulheres têm que conquistar a sua independência para que elas possam se sustentar diante de qualquer situação, e elas não precisem depender de ninguém, né? Mas esse novo formato de família também trouxe como consequência essa questão de que muitas vezes você não consegue dar o acompanhamento adequado, e por vezes, assim, quando você tenta falar com o pai, parece que historicamente isso ficou relegado à mãe, porque o pai diz assim, tem que falar com a mãe, como se só a mãe fosse responsável pela educação daquela criança, né? E é um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado nesse sentido, porque a cada dia a gente observa assim que a participação da família tem sido menor, né? Quando a família às vezes procura a escola, não é pela preocupação com o filho, às vezes é para chegar lá e brigar com a gente, porque a gente chamou a atenção da criança, porque ele chegou em casa se queixando, né? Então, o que daria grande efeito seria que as famílias acompanhassem um pouquinho mais de perto esses estudantes, né? Comparecessem às escolas, não somente quando fossem chamados, mas sempre que se sentirem à vontade para isso, né? Dedicassem o seu tempo um pouquinho. E normalmente a gente escuta essas justificativas de que eu não posso ir à escola porque eu trabalho. A lei ampara aos pais que eles têm o direito de comparecer à escola, e isso é justificado no seu trabalho. Então é um direito que os responsáveis têm de se ausentar do trabalho quando convocados pela escola, para que essas crianças assim elas tenham um suporte maior aí, porque o trabalho só funciona realmente se a família e a escola derem as mãos. Entendi. Então, pessoal, vocês que estão ouvindo aí, a escola ela está sempre de braços abertos, né? Esperando a família. Não tenham medo, não tenham receio de chegar até a escola e perguntar sobre o seu filho. Não perguntar só no dia da nota, só no dia que não tirou nota alta ou nota baixa e lá brigar. Vão até a escola, vão conversar, né? Vão bater um papo, queria falar, queria saber como é que meu filho tá, só pra saber, porque às vezes fica aquela coisa de medo, né? Medo de chegar na escola. Não tem esse medo, a escola é amiga dos pais. A escola tá ali para interagir com pai, família, todo mundo junto, para melhoria dos alunos, né? Sempre melhorando. Isso é muito bom, muito bom. E na transformação social? Quando pensamos em uma sociedade mais justa e humana, qual o papel que cada cidadão deve assumir para que isso aconteça de verdade? Eu penso que eu sempre digo assim, que a palavra que deve pautar qualquer ambiente é o respeito. Então, assim, quando as pessoas elas assim conseguirem assim olhar para o próximo e respeitar as escolhas do próximo, respeitar a religião do próximo, respeitar a orientação sexual do próximo, olhar para os outros com um pouco mais de empatia,
nós já temos aí meio caminho andado. E eu penso que cada qual cumprindo realmente com a sua função, agindo com honestidade, porque eu sempre tenho uma frase que eu brinco assim, você fazer qualquer tipo de militância numa rede social é muito bonito. Eu posso ir para uma rede social e postar as frases mais bonitas sobre honestidade, sobre um mundo melhor, mas isso se faz na prática. Ser, né? É ser, não é postar em rede né? social. Tem que ser. Então assim, se as pessoas assim agissem com um pouco mais de respeito, empatia e com honestidade, eu acho que nós já teríamos assim grandes avanços aí para a construção de uma sociedade melhor. Porque hoje está muito difícil, né? As pessoas elas querem julgar o que o outro acredita, o que o outro é, o que o outro faz, mas elas esquecem que elas também são erradas, elas também têm os seus erros, elas também têm as suas escolhas. E aí, ela vai gostar que alguém julgue elas? Né? Quando isso vem para o ambiente escolar é muito complicado. É muito pesado, né? Porque às vezes a gente tem embates no ambiente escolar nesse sentido. Então assim, porque tal dia tem a comemoraçãozinha lá junina na escola, mas eu não vou enviar meu filho porque eu não concordo com isso. Uma festa junina é uma tradição popular, ela não é uma tradição religiosa. De repente algumas famílias nesse dia não encaminham o filho porque não querem que participe. Né? Então, o pensar enquanto eu estou tolhendo o meu filho de conviver com a diversidade é algo que é extremamente prejudicial. Porque lá na frente a criança vai escolher o que ela quer, o que ela não quer. Não é você colocando na cabeça dela que isso é errado, aquilo é errado. Lá na frente ela vai ter a opinião dela e seguir o caminho que ela quer, né? Muito bacana. Vamos dar uma seguradinha agora e vamos lá falar um pouquinho com o meu filho Jackson Bruno, que está assistindo lá da Igreja Matriz. Ele está preparando lá os andores com flores, que é o que ele ama fazer. Beijo, filho! A mãe te ama e está muito orgulhosa de você, tá bom? Um beijo e deixe tudo bem lindo para Nossa Senhora do Pilar, tá? E assim seguimos navegando na melhor programação, Estação FM, sempre com você. Agora vamos ouvir um pouquinho de música e já voltamos. 14 horas e 40 minutos, estamos aqui no Vibe da Tarde na Estação FM. Vamos falar agora um pouquinho sobre @nuvemcriativa.arte. Você que deseja fazer a sua marca, criar artes personalizadas com identidade visual, criatividade e aquele toque profissional que chama atenção, segue lá o @nuvemcriativa.arte ou chama no WhatsApp 419-8438-7813. É Giovana o nome dela. A nossa logo da Estação FM foi feita pela Giovana, do @nuvemcriativa.arte. Então segue lá para você ver as imagens que ela tem lá. E eu acho que ela não tá postando os nossos lá, tá? Porque hoje eu perguntei para ela, cadê o meu? Não tava lá. Vamos dar continuidade aqui, o nosso bate-papo com o professor Cássio Lombardo. E vamos falar agora um pouquinho sobre motivação diária. Depois de tantos anos, o que ainda mantém vivo e o seu entusiasmo para trabalhar com educação todos os dias? Olha, eu não vou negar para você que tem dias que a gente sai e a vontade é de encostar a porta e não retornar. Eu imagino. Acontece com bastante frequência, mas do jeito que acontece, ele passa e todo aquele sentimento já passou e a gente volta, porque a gente continua acreditando naquilo, né? Eu digo que é mais ou menos a mesma sensação assim que eu tinha quando eu estava em sala de aula, né? Um estudante lá me perturbava a minha aula lá, tinha que ser um pouco mais enérgico, falava tal. E no dia seguinte aquilo já havia passado, eu iria tratá-lo bem da mesma forma, e o estudante tem isso de bom, porque a grande maioria deles também não guarda mágoa de você ter chamado uma atenção, de ter sido mais severo, e a gente já voltava à normalidade. E com o trabalho em si, ele acontece dessa forma. A gente tem visto assim, um desgaste profissional muito grande do pessoal que trabalha na educação. De uns anos para cá tem se tornado pior, porque a sociedade tem mudado, as demandas têm aumentado, os professores têm se esgotado, mas aquele sentimento logo ele passa e a gente reanima e volta a fazer as coisas novamente, né? E os desafios são diários, então assim, se tem algo que não tem em escola é rotina, né?
O estudante acha que é uma coisa de muita rotina, mas assim, pelo menos para quem está na gestão, se tem algo que não tem é rotina, porque toda semana você tem um desafio diferente, toda semana você tem que resolver alguma coisa, ou é questão de infraestrutura, ou é questão de relacionamento, ou é questão de recurso, ou é questão de dar conta de índice. Então é uma rotina que ela é bastante exaustiva, mas assim, como eu falei no início, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, porque é gratificante quando você vai assim, quando você reencontra pessoas, quando você reencontra ex-alunos que vêm te agradecer, né? Esses dias aconteceu uma situação muito engraçada, assim, quando eu comecei a trabalhar no Colégio Anchieta, eu dava aula de história. Depois que eu voltei para a educação especial, que abriram uma sala de recurso. E naquela época não tinha, né, todo Educatron que tem hoje, que é tela na sala e tal, e eu nunca fui muito de escrever muito tempo no quadro, porque eu acho cansativo, isso tanto para mim quanto para os alunos. Então eu sempre trabalhei com material impresso dos meus alunos. E eu mesmo, né, fazia um combinado com eles lá, eles me davam folha e eu entrava com a parte da impressão, e eles gostavam, porque eles não queriam copiar também. E esses dias um estudante que já se formou assim, acho que há uns 6 anos atrás, ele mandou uma foto no meu WhatsApp e falou assim: será que existe algum aluno que ainda guarda todo o material de história que o professor deu para ele? E ele tinha todo o meu material assim, colocadinho no clips, assim, que ele guardou tudo, porque ele achou que ele ia usar isso quando ele fosse para a faculdade. Então, essas sensações, assim, o quanto a gente vibra com eles quando eles passam no vestibular, o quanto a gente vibra com eles, porque eles voltam a fazer estágio conosco ali, quando eles estão na faculdade, eles estão fazer estágio e a gente reencontra, quando a gente encontra na rua, quando eles vêm mostrar o filhinho que nasceu. Então, essas experiências, assim, elas são muito gratificantes. A gente fica muito feliz por eles, assim, embora alguns não acreditem, mas a gente, assim, se emociona com muitas situações. Eu acredito. E é isso que faz você manter viva essa, dá motivação. Essa motivação diária de continuar trabalhando, porque se uma sementinha dali, ela vai retornar, ela vai florescer, né? Já valeu o trabalho. Já valeu todo o sacrifício, eu vou dizer assim. Ai, meu Deus. Ai, quais são hoje os maiores desafios que o professor e a escola enfrentam para manter os alunos motivados? Isso você já falou, né, lá no começo, que não tem uma motivação, né? O maior desafio realmente hoje, assim, que a gente escuta dos professores é o quê? É o desinteresse do aluno. A escola pode estar dotada da maior tecnologia possível, a aula pode ser o mais diferenciada possível, mas assim, se o estudante ele demonstrar desinteresse, ele precisa querer, né? Isso. Ele precisa querer. Exatamente. Porque você pode colocar até sei lá, um cenário, tudo ali. Sim. Mas se ele não quiser aprender, não quiser participar, não vai. Né? Esse é o maior desafio. Não vai, né? Despertar o interesse. Despertar o interesse. Querer e saber que aquilo é importante para ele, que foi o que você falou, né? É verdade. Então, vamos lá para a próxima. Na sua opinião, a tecnologia é uma aliada ou ela é um obstáculo no processo de aprendizagem? E como podemos usá-la da melhor forma? Então, quando eu vinha dirigindo para cá, hoje eu vinha pensando nisso porque nós temos aí uma educação antes da pandemia e uma depois. Parece que muita coisa mudou, né? E é muito lamentável porque assim, o que se fez nesse 1 ano e pouco de pandemia de forma à distância para os alunos foi o que foi possível fazer naquele momento, mas essa lacuna de aprendizagem que os alunos tiveram em ficar aí 1 ano e pouco dentro de casa foi extremamente prejudicial. Então, até quando a gente fala dos alunos hoje, esse aluno ele está desinteressado. Será que ele está desinteressado ou ele tem uma lacuna de aprendizagem tão grande que ele vai para a sala de aula e não está conseguindo acompanhar, e por conta disso daí ele já não se interessa realmente, né? Eu sempre coloco como exemplo assim, crianças que a nossa escola atende a partir do 6º ano do ensino fundamental. Nós tivemos crianças que saíram do 3º ano presencial, ficaram no 4º e o 5º de forma online e no 6º ano eles caíram na escola.
Então essa transição da escola municipal para a escola do estado, ela já é uma ruptura mesmo no modelo presencial, porque essa criança sai de uma escola onde ela tinha uma professora a tarde inteira, ou no máximo duas, e ela vai passar para um modelo que a cada 50 minutos muda, troca o professor, ela vai lidar com componentes curriculares que ela nunca lidou. Ela fica perdida, né? Ela fica perdida, a gente vê assim, até a gente pede muito que os professores de sexto ano tenham esse trabalho assim. Ensine a dividir o caderno, senão eles copiam aquelas matérias tudo junto, né? Eles saem muitas vezes de uma escola rural que é pequenininha e caem numa escola que é uma escola muito grande, né? Nós atendemos quase 1.200 alunos, então é uma escola bastante grande, tanto que quando eles entram a primeira vez, assim, eles ficam maravilhados, eu brinco, parece que eles chegaram na universidade, assim, que eles entram maravilhados, os pequenininhos ali, então essa ruptura do modelo presencial e até se localizar ali dentro, né? Sim, a gente tem que fazer um tour ali na primeira semana para mostrar onde é banheiro, onde é refeitório, onde é sala de pedagogo, onde é biblioteca, porque para eles é realmente muito grande aquele espaço. E no período pós-pandemia, isso foi muito pior, porque eles ficaram 2 anos praticamente dentro de casa, estudando da maneira que eles podiam estudar, os professores resolvendo como podiam, ofertando aquilo que podiam, mas assim, nada substitui o ensino presencial. Né? Por mais que se tenha tido aí aulas online e tal, não é a mesma situação. E a questão da tecnologia, ela veio justamente nesse momento, porque por demanda da pandemia, começou a se investir mais em tecnologia na escola, porque tinha que se ofertar atendimento online, né? E ninguém estava muito preparado para isso nesse momento. E eu lembro que eu fui uma pessoa assim que eu me equivoquei muito na minha fala, porque quando começou esse sistema de que a gente tem que abrir Meet, dar aula online para o aluno, dizer, gente, nós vamos nos bater com isso que a gente nunca fez. O aluno não vai, porque eles nascem com o celular na mão. E a gente acabou descobrindo no caminho que, embora eles nasçam com o celular na mão, eles sabem jogar, eles sabem acessar a rede social, eles sabem fazer TikTok, mas academicamente eles não sabiam fazer nada com tecnologia. Então, tanto eles quanto nós tivemos dificuldade no começo, né? Hoje a gente já tem um pouco isso superado com a questão aí de todas as plataformas educacionais que se trabalha na escola, mas eu sempre tento medir as coisas por uma frase que eu digo assim, que qualquer radicalismo, ele é absurdo. Então, assim, o discurso de quem quer voltar numa escola lá atrás, onde popularmente se trabalhava com giz e saliva, não cabe mais para os dias de hoje, por conta de toda a tecnologia. Senão nós vamos ter aí uma população de analfabetos funcionais, que às vezes não sabem operar um caixa eletrônico, como a gente vê pessoas que não tiveram essa oportunidade. Mas, por outro lado, também você plataformizar tudo, também não é a saída. Então, assim, eu vejo a tecnologia como uma aliada da educação, mas ela tem que ser usada da medida certa, até porque a gente já viu países aí que investiram maciçamente em plataformização e hoje já estão voltando atrás nesse sentido. Mas abandonar a tecnologia também não dá, porque hoje ela faz parte da nossa vida. O equilíbrio, né? O equilíbrio, né? Você pode usar a tecnologia, mas a teu favor, né? Pedagogicamente, a gente vê os autores aí que falam dos centros de interesse das crianças, né? Que é você trabalhar pedagogicamente a partir daquilo que ela tem interesse. Então, se essa criança já domina alguma coisa em tecnologia, nem que seja somente TikTok, jogo e tal, e você conseguir, a partir disso, introduzir os seus conteúdos acadêmicos, é uma saída para que você consiga aliar a tecnologia e essa criança tenha prazer por aquilo, né? Então, a tecnologia ela é uma aliada, sim, mas ela não é a única alternativa para que uma criança aprenda. Como na vida mesmo, né? Que tudo tem que ser com equilíbrio. Tudo, né? Tudo. Meu pai tem uma frase que ele diz assim, a virtude está no meio. Nem tanto lá, nem tanto cá. Sim, tudo tem que ter um equilíbrio. Perfeita a tua colocação. Vamos para a próxima. Histórias marcantes. Você já contou a história marcante? Eu tenho né? tantas que mas se você tiver mais uma, livro. você tem uma história emocionante ou inspiradora de um aluno? Ou situação vivida na escola que marcou a sua trajetória? Tenho. Eu sempre brinco lá na escola. Eu tenho situações engraçadas aos montes que a gente relembra e dá risada. Eu tenho situações que eu lembro e eu me emociono com isso. E eu brinco que quando eu tiver tempo eu vou escrever um livro, né? Tem que escrever mesmo. Crônicas de Sala de Aula. Esse é o nome. Vai ser muito o legal. Nome eu já tenho. E uma situação assim, dentre tantas que eu já encontrei, mas uma situação que assim, há uns 3 anos atrás me marcou muito assim, quando eu dava aula à noite, porque
porque eu trabalhei em quase todos os setores da educação. Eu trabalhei na educação especial, eu trabalhei com educação de jovens e adultos, eu trabalhei com séries finais do ensino fundamental, eu trabalhei com ensino médio e eu trabalhei um ano com cursinho pré-vestibular. Então eu trabalhei em quase tudo na educação, não trabalhei só com as séries iniciais, com educação infantil e nem com ensino superior. Mas de sexto a ensino médio eu trabalhei em diversas modalidades. E eu trabalhava à noite, no tempo que tinha assim, sexta série à noite, que hoje nem tem mais isso, né? Mas existia na época. E existia um menino assim que ele era muito indisciplinado, ele conseguia tirar todo mundo do sério, e a gente teve vários embates assim, e sempre eu tenho uma coisa assim de tentar conhecer um pouco da história da vida daquela pessoa, porque aquela pessoa não é assim porque ela quer, né? E ele tinha uma história de vida um tanto triste, com alcoolismo na família, não tinha mãe e tal, e aquilo já me fez ver aquele moleque de outra forma, né? Mas enfim, que ele incomodou bastante aquele ano, e eu depois nunca mais o vi. E há uns anos atrás eu estava num baile, e eu vi que tinha um rapaz muito alto, assim, e esse rapaz me olhava o tempo inteiro, me olhava, mas assim, eu tinha dado aula para ele, ele era um toquinho, né? Então não conseguia associar, e até por ser um baile, luz mais escura e tal. E uma hora que eu saí, ele veio atrás de mim e disse assim para mim: você não está lembrado de mim, né, professor? Quando já fala professor, eu já, né, e eu sou um bom fisionomista, porque eu sempre guardo o nome do aluno, às vezes eu até brinco, eles passam, eu digo o nome completo deles, dizem, pô, você lembra do meu nome completo? Eu tenho uma memória boa para isso. Mas para aquela situação em específico eu não conseguia me recordar. Daí quando ele mais ou menos me contou a história, eu digo, você é o fulano, né? Só que você está mais alto do que eu, por isso que eu não te reconheci. Ele disse, eu estou te olhando faz tempo. E eu vim aqui só para dizer para o senhor assim, que eu me arrependo muito de não ter estudado. Meu Deus. E aquilo me doeu, assim, quando eu ouvi, eu disse, mas você tem tempo, você está jovem, você está com quantos anos? Ele estava com 20 e pouquinho na época. Mas ainda tem tempo. Ele falou, não, agora não dá mais. Porque agora eu trabalho tanto que eu não tenho nem disposição e nem tempo para estudar. E aquilo foi uma história que me deixou Marcou, assim, né? triste. Porque ele não aproveitou, né? É o que você falou no começo, né? Sim. Eles têm que querer no começo, para depois eles verem que vai fazer falta. Sim. Vai fazer muita falta. Que história linda. Linda mesmo. Olhar para o futuro. Como você imagina a educação daqui 10 anos? E o que precisamos fazer hoje para chegarmos lá de forma positiva? No ritmo que anda, eu fico um pouco receoso com como ela pode estar daqui a 10 anos. Mas, se eu perdesse a esperança, eu já não estaria a 30, né? E eu não duvido que pelas leis aí da Previdência, eu daqui a 10 anos ainda provavelmente vou estar nativa, né? Porque como eu comecei muito cedo, eu tenho 30 anos de sala de aula, não tenho idade para me aposentar, então eu sei que eu vou ter uma caminhada grande ainda. Então provavelmente daqui a 10 anos eu estarei... Vai estar ali ainda. Na educação ainda, né? A gente tem visto que alguns governos colocaram algumas melhorias para a educação, né? Uma das coisas que é muito lamentável e que se vê com muita força nos dias de hoje é assim, que nós temos segmentos da sociedade que veem a escola e os professores como inimigos. E isso eu acho muito lamentável, porque nunca se questionou algumas coisas como alguns segmentos questionam hoje sobre a escola, né? Mas eu penso que isso é cíclico, que assim, a gente vai conseguir reverter essa cultura para que as pessoas passem realmente a enxergar que sem educação não tem como, né? Eu vou te contar mais uma história bem rapidinho, porque Pode eu tenho contar, tantas, fique à vontade, né, fique à vontade. que nós passaríamos aqui até amanhã conversando. Eu conheci um outro rapaz que ele terminou na metade do terceiro ano do ensino médio, ele teve que parar de estudar. Faltavam ali 6 meses para ele se formar, mas por questão aí de a namorada engravidou e tal, e ele acabou tendo que focar mais em outras coisas e não terminou o estudo. E ele trabalhava numa empresa e trabalhava num serviço bastante pesado, e um dia ele comentou comigo, ele disse, se eu terminasse o ensino médio, eu tenho uma proposta de eu ir para um serviço que não é tão pesado, que tenha que trabalhar tanto no sol como eu trabalho e tal. E eu incentivei muito para que ele terminasse, ele acabou concluindo o ensino médio, e passado um tempo ele comentou assim comigo, se eu tivesse faculdade, eu teria uma proposta para trabalhar no escritório dessa empresa.
E eu sou assim uma pessoa extremamente chata, às vezes os alunos até ficam meio assim, porque eu fico insistindo. Hoje mesmo passou um ex-aluno lá, que se formou ano passado, eu digo assim, você já está fazendo faculdade? Ele disse, ainda não. Eu disse, já descansou meio ano, está na hora de começar, sabe? Eu encontro com eles, eu sempre faço essa cobrança, acho que alguns me acham até chato por isso. E eu incentivei muito esse rapaz, eu digo, mas hoje tem faculdades que são semipresenciais, você consegue conciliar e tal. E acabou que ele foi fazer logística, e hoje ele está trabalhando dentro do escritório, com uma proposta salarial bem melhor. Então, assim, eu nunca vou me cansar de incentivar os estudantes assim, para que eles estudem. Eu descubro que tem vaga de estágio, eu corro atrás de um e de outro. Eu descubro que tem um curso lá, eu tenho um grupo de WhatsApp com eles, eu já jogo, digo, façam, é bom. Né? Porque eu cresci ouvindo da minha mãe a seguinte frase, saber não ocupa espaço. E eu levo isso muito até hoje, assim. Então eu penso que a gente, daqui 10 anos, assim, a gente talvez tenha desconstruído algumas coisas nesse sentido, porque a gente percebe, assim, principalmente os estudantes que eles alcançam o meio acadêmico, eles têm uma mudança de pensamento muito grande, eles têm uma mudança de visão da sociedade muito grande. Então, assim, é pela educação mesmo que você consegue mudar a visão das pessoas, e isso, como consequência, talvez traga uma nova geração que consiga valorizar a educação, né? Sim. E transformar para que 10 anos, de repente, a gente tenha aí um compromisso do poder público em investir mais na educação, né? E eu sempre digo assim, quando se fala, mas foi destinado tantos milhões à educação. A educação tem deficiências de tantos anos que é um orçamento que eu brinco que é um saco sem fundo, né? A saúde e a educação. Quanto quer que haja de dinheiro previsto para essa área, sempre vai ser pouco. Porque as demandas são históricas, porque as deficiências são históricas, então nunca vai ser suficiente, mas nunca é despesa, é investimento, né, que se faz para a população. Então, se houver um compromisso aí por parte do poder público em continuar investindo na educação e houver uma mudança de mentalidade das pessoas, eu penso que daqui 10 anos, assim, talvez seja uma utopia da minha parte, mas eu gostaria que daqui 10 anos eu visse e dissesse assim, nós passamos por períodos muito piores e hoje a gente está melhor. Melhor, né? É isso mesmo. Mas a educação é muito importante, né? Tem que continuar esse investimento. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, né? E essa história que você contou, que ele saiu, né, por causa da menina que engravidou, então quer dizer que a evasão escolar, às vezes, não é só porque a menina engravida, também o parceiro também sai, né? O rapaz também sai. Então, não é só... Mas acontece com elas. Mas acontece com elas. Mas como ele tinha toda uma responsabilidade, né? Já é uma pessoa diferente. Sim. Então, ele também saiu. Também assumiu e acabou comprometendo aí o estudo dele. Mas que bom que você deu esse né? Porque ele não vai esquecer isso nunca. Eu espero que não. Não vai, porque a gente não esquece aquilo que fazem de bom pra gente, a gente não esquece nunca. Pode ter certeza que tá guardadinho no coração dele. E tem mais alguma coisa aí que você possa falar sobre a educação, ou sobre os alunos, ou sobre a evasão escolar? Se ainda existe isso, se ainda tem muita gente saindo, né, das escolas, desistindo? Existe ainda? Muito, né? Então nós temos assim, o governo do estado do Paraná implantou, né, uma plataforma que se chama BI Frequência Escolar. Então nós conseguimos acompanhar por meio de uma plataforma, né, a frequência dos estudantes, e assim, nós temos tido muito problema, não a nossa escola, mas todas, a gente vê aí pelas reuniões que a gente participa, com relação à frequência dos estudantes. E assim, normalmente, né, o procedimento que se faz é o que? Você constata que o estudante está se ausentando, ou é aquele estudante pula-pula, que a gente chama, que vem um dia para a escola, falta 2, vem um, falta 2. E é em cima disso que eu coloco assim, a necessidade do acompanhamento da família, porque quando a gente vai fazer a buscativa desse estudante, a gente escuta a família dizerem assim, mas eu falo para ele, mas ele não quer ir. E daí assim, eu sou um pouco mais enfático, porque daí eu acho que tem que entrar a postura da mãe e dizer assim, não tem querer. Não existe o querer, né? Você vai para a escola, né? E a gente chega até a ouvir alguns absurdos, assim, de mãe que diz assim, mande para o conselho tutelar mesmo, que eu preciso que eles me ajudem, porque ele não me obedece. Perdeu todo o respeito pelo... Porque eu não entendo como é que numa casa é uma criança de 11 anos que manda na casa. E às vezes a gente presencia situações... Você imagina quando tiver mais idade. Sim, porque
sabe? É um não querer ir, né? Uma mãe assim, ela perdeu todo o controle da sua casa, né? Totalmente. Todo o controle. E quem manda na casa é a criança que diz, né? A gente escuta alguns absurdos assim, a ponto de dizer, mas se eu chamar atenção, ela se altera, ela quebra coisas em casa. Que isso? Né? E eu sempre faço essa pergunta, porque eu tenho uma conversa muito direta, assim, em algumas situações eu digo, tá, mas quem manda na casa? É ele, então, com 11 anos que manda e vocês que têm que obedecer. É ele que quebra as coisas, é ele que diz se ele quer, se ele não quer. É bastante difícil isso e compromete, porque assim a gente está vendo essa criança apresentando falta, criança que apresenta falta na escola sem motivo. Claro que isso afeta na aprendizagem, né? Existe um percentual mínimo de frequência para aprovação e a gente não vê assim a preocupação muitas vezes nesse sentido de a escola está preocupada porque essa criança não está indo, o conselho tutelar está atrás, mas a família acha que aquilo é normal. Mas por quê? Porque a família não vê a importância de ir para a escola, então? Porque será que é isso? Importância. Ela não vê que é importante ir para a escola. Mas daí, será que é uma família que também não estudou, que também não concluiu? Geralmente é. Geralmente é. Então, acontecem situações dessa natureza e assim, fica tudo bem, fica tudo por isso mesmo, porque eles acham natural não ir para a escola. É isso, a família diz assim, mas eu falo para ele que é importante ele ir, mas ele não quer. E é ele que manda na casa. Meu Deus, aí fica difícil, né? É bastante difícil. Mas assim, é só uma faixa etária que não vai ou é geral, assim? Ultimamente tem sido geral, de sexto até ensino médio, sabe? E a gente faz um controle diário, então assim, dentro da nossa escola, o que nós fazemos? Diariamente a gente mapeia o nome de todos os estudantes que não estão presentes, registra isso numa planilha para você poder visualizar. Eu sou muito visual, né? Eu olho ali e digo assim, já faz 3 dias seguidos que essa pessoa não vem. Aí você liga para saber o que está acontecendo, se é problema médico, se não é. Às vezes assim, é porque nós estamos viajando, a gente marcou uma viagem. Então se marca a viagem em período letivo, não se marca em férias, sabe? Então parece que tudo é mais importante do que a escola. Oh meu Deus, aí é difícil, né? É difícil, porque a gente é mapeado diariamente, assim, pelo índice de frequência. E existe mesmo isso de tipo, não vai para a escola um determinado tempo, o conselho tutelar vai até a casa? Existe. Hoje nós temos todo o sistema da rede de proteção que é interligado. Então, assim, a escola detecta que essa criança está, a legislação coloca o quê? Que 5 dias consecutivos ou 7 dias alternados, sem justificativa, num prazo de 60 dias, já é motivo para fazer a buscativa desse estudante e acionar a rede de proteção. Então isso tudo acontece online, a gente tem que entrar no sistema, registrar, falei com a mãe tal dia para saber por que essa criança não está vindo, coloca o que foi respondido, se não foi efetiva essa busca, faz os outros registros e conforme ali as tentativas, daí isso é encaminhado para o Conselho Tutelar e quando o próprio Conselho não consegue resolver, daí há um encaminhamento para o Ministério Público. E qual é a forma, será, do Conselho resolver isso? O que eles fazem? Eles vão até a casa? Visita a família, verifica se há alguma situação de vulnerabilidade, porque às vezes há, sabe? Tem crianças que por difícil acesso, assim, um dia de chuva não consegue vir, porque caminha muito até chegar no ponto do ônibus. Então, esses motivos são compreensíveis quando não depende da criança, né? Mas o Conselho faz essa verificação justamente para saber, assim, se há algum fator que está impedindo essa criança de vir para a escola, se é um caso de violência intrafamiliar, se essa criança tem algum problema de saúde que a impede de vir e que às vezes a gente sabe como o sistema de saúde é precário, então a gente já teve situações assim da mãe dizer assim, é que ele passa mal o tempo inteiro, mas a senhora não levou no médico, eu estou aguardando um agendamento de consulta. E isso demora, daí o Conselho faz essa intervenção para que se priorizem esses atendimentos. E daí consegue distinguir aí o que é por algum fator externo e o que é realmente pelo desinteresse. E aí esse que é por algum fator interno, eles conseguem, passar para você, explicar, né? Agora, e esses que não é? Que não querem... Esses daí são notificados, são monitorados frequentemente pelo Conselho Tutelar e não havendo retorno daí é encaminhado para o Ministério Público. Então nós já tivemos uma situação há uns anos atrás em que a família foi realmente penalizada por não enviar o estudante para a escola, né? Teve que pagar uma multa pecuniária para o poder público, né? Para o poder judiciário, porque era simplesmente
desinteresse, desleixo da família e não encaminhar. Será que assim ela aprendeu? Eu espero que sim. Esse aluno continuou indo para a escola? Ele se formou. Ah, então ele aprendeu. conseguiu. Então aprendeu. Sim, sim. Vamos dar mais um tempinho agora, vamos ouvir um pouco de música. Estamos aqui com o professor Cássio Lombardo, que dá aula é pedagogo, né? Já deu aula, né? No Colégio Rocha Pombo em Morretes e está aqui hoje fazendo um bate-papo comigo, uma visita na Estação FM. Vamos de música? Estamos de volta com o Vibe da Tarde. Você que está aí nos acompanhando na Estação FM, está sendo muito gostoso esse bate-papo aqui com o professor Cássio Lombardo. Ele está contando muitas histórias aqui de escola, né? E eu estou adorando porque eu já fui de escola e não sou mais, então eu gosto só de ouvir. É um prazer ter você aqui, Cássio. Tá muito gostoso esse bate-papo. E é isso, né? Temos mais alguma coisa aí que você queira colocar? Diga para nós. Mais alguma informação sobre as escolas? Algum recado que você queira deixar? Eu vou aproveitar então a oportunidade para, às vezes quem não está aí no convívio direto com as escolas não conhece algumas situações, né? Então nós temos aí implantado desde o ano passado no estado do Paraná um sistema que se chama A Prova Paraná. Então assim, ele é bem semelhante ao Enem. Então o Enem, né, os estudantes do terceiro ano fazem aí para pleitear vagas nas universidades com a nota que tiram do Enem, né? E nós temos um sistema semelhante ao Enem que se chama A Prova Paraná, em que o governo do estado fez um acordo com as 7 universidades do Paraná, tá? As 7 universidades estaduais que a gente tem no Paraná, e 20% das vagas de todos os cursos dessas universidades, elas são destinadas a estudantes exclusivamente de escola pública. Então, na verdade, é assim, é o vestibular que vem para dentro da escola, porque essa prova acontece no final do ano, para os terceiros anos, acontece dentro da escola, no mesmo sistema do vestibular, e com a nota dessa prova, esses estudantes eles podem se inscrever nas 7 universidades do Paraná, e optando por 2 cursos por universidade. Então são 14 oportunidades que eles têm, e no ano passado foi a primeira vez, assim, muitos estudantes nossos conseguiram, né? Como eu sou pedagogo dos terceiros, eu vibrei ali junto com eles, a cada um que passou, foi o nosso recorde ano passado de alunos aprovados para o ensino superior. Então assim, eu deixo esse recado porque assim, os estudantes estão se abrindo oportunidades que eu sempre brinco com eles. No nosso tempo não tinha isso, quando eu estudei não tinha isso. Nós temos aí o programa Ganhando o Mundo, que todo ano, né, seleciona estudantes aí do primeiro ano do ensino médio para serem intercambistas. Até ontem fiquei bem feliz que a gente recebeu um chamado ali na nossa escola. Nós temos 2 estudantes que estão classificados para fazer intercâmbio fora do Brasil no ano que vem. Então são oportunidades que não tinham antes e que hoje tem, e que assim, é lamentável que às vezes os estudantes não levem a sério isso, não vejam que estão se abrindo portas para algumas oportunidades assim, que serão únicas na vida deles. E aproveitem, né? E que aproveitem, porque assim, repetindo o começo da nossa fala, não tem outro caminho que não seja a educação. Não existe mesmo. Que recado importante. Vocês que estão aí no terceiro ano, né? Terceiro ano, ó, fiquem ligadinho e façam, né? Façam porque é muito importante. Mais algum recado? Eu acredito que só, e assim, reforçando assim, que a escola pública ela é de todos. Então assim, a comunidade escolar é todo o entorno da escola. São os estudantes, são os profissionais, é a moradia que tem ao redor da escola, é o comércio que tem ao redor da escola, e assim, a escola é aberta para todo mundo, e quanto mais pessoas derem a mão para a escola, sempre o trabalho vai fluir de uma forma muito melhor. A escola, como você colocou, sempre está de portas abertas para receber qualquer pessoa que venha para somar. Que maravilha! Professor Cássio, foi uma honra, hein? Que honra ter você aqui. Professor Cássio, meu amigo, né? Posso falar assim hoje, no Vibe da Tarde. E que bacana! E essa foi a mensagem, então, que você deixou aí, né, para os estudantes, né? Que é muito importante. E finalizando essa conversa aqui com o professor, né? Que conversa inspiradora. Obrigada. Obrigada a você, ouvinte, também, que está aí acompanhando, mas ainda não acabamos o nosso programa, tá? Só estamos encerrando aqui com o professor Cássio Lombardo. Muitíssimo obrigada pela sua presença, é uma honra. E
Espero que volte mais vezes para contar mais histórias aqui para nós e traga mais informações para os alunos também, né? Eu agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço aberto aí e me sinto confortável assim de saber que algumas coisas que eu pontuei aqui, eu tomo a liberdade de dizer assim que é o pensamento da maioria dos nossos colegas assim. Muito que obrigado. Bacana, que bacana. Vamos ouvir um pouquinho de música e já voltamos. Muito obrigada para vocês que estão aí assistindo o nosso vídeo. Se inscreva no canal, curte, dá um like aí embaixo e é isso.